Olá, muito boa noite, boa tarde, finalzinho de tarde. Nós estamos de volta em mais uma terça-feira do Sol Black Responde, o especialista responde, né? E nós vamos hoje ter a participação super especial de doutora Beatriz Oliveira, que é especialista em córnea, em cirurgia refrativa, em lente de contato, é uma oftalmologista maravilhosa e hoje ela vai dar várias dicas, porque nosso tema hoje é como colocar a lente de contato gelatinosa. E aí dentro disso a gente vai falar algumas coisas bem interessantes que eu acho que vai ajudar quem tem dúvida em casa. Tudo bem, doutora Beatriz? Seja Tudo muito bem, bem-vinda. muito obrigada pelo convite, pela apresentação. Estamos aqui para a gente conversar um pouco mais sobre as lentes. Pronto. Muitas pessoas ainda não sabem, mas as lentes de contato gelatinosa, elas são indicadas, adaptadas e têm que ser acompanhadas em todo o processo pelo médico oftalmologista, né? Então, todo o processo de adaptação de lente de contato gelatinosa, ela deve ser feita pelo médico oftalmologista, incluindo uma parte que é essa questão do manuseio da lente de contato, né? Conta aí Sim. um pouquinho mais para a gente, Bia, sobre essa importância, né, desse aprendizado e como isso Então, se as dá. lentes de contato, elas são ferramentas maravilhosas, né? Para a gente melhorar a nossa qualidade visual. Muitas vezes, em alguns pacientes, inclusive, melhora a qualidade em relação ao óculos, por exemplo. Mas elas precisam desse cuidado, porque quando ela é mal utilizada, pode levar, né, a nossa superfície do olho a riscos. Então, tanto a indicação quanto o auxílio na orientação para o uso das lentes de contato, elas devem ser feitas junto ao médico oftalmologista de sua confiança, certo? E aí, existem aí diversas lentes no mercado, né? Gelatinosas, rígidas, esclerais, e cada indicação, né, para cada paciente, a gente realmente vai precisar avaliar aí em uma consulta, né? Isso, perfeitamente. E tem também, mesmo quando o oftalmologista tem assistente, né, de lente de contato, a gente normalmente nas clínicas a gente tem o assistente de lente de contato, a pessoa que vai também estar ali auxiliando o paciente, mas tudo é feito sob a supervisão do oftalmologista, né? Essa pessoa foi uma pessoa treinada e orientada também pelo oftalmologista. Então, às vezes precisa perder um pouco mais de tempo e aí a auxiliar vai estar lá para poder ajudar, mas é muito importante que tenha esse acompanhamento. Então, antes de qualquer coisa, o que assim, a gente antes de colocar a lente, tem algumas coisas que são importantes, né? Fala aí um pouquinho Sim. para a gente. Então, na verdade, antes de tudo, é a gente passar o paciente em consulta, né? Avaliar qual é a demanda com a lente de contato que ele quer, né? Para qual frequência de uso que ele quer. Se realmente é um paciente que quer que precisa da lente para melhorar a qualidade visual, como a gente também tem em alguns casos, né? Pacientes que dependem da lente para uso contínuo, né? E realmente viver para melhorar a visão. Então, toda a indicação da melhor lente para aquele paciente, e não existe, isso é uma pergunta muito frequente em consultório. Ah, doutora, qual é a melhor lente? Não tem a melhor lente, tem a melhor lente para você, né? Isso a gente só tem essa resposta depois que a gente faz uma avaliação em consultório. Então, depois que é feita essa avaliação em consulta, e aí geralmente a gente pede alguns exames que a gente chama de exames complementares, né? Uma topografia, enfim, esses exames a gente vai avaliando a necessidade junto ao médico. Aí a gente vai escolher a lente e junto, como a doutora Cristina falou muito bem, com a nossa técnica, que é super bem treinada aí na clínica, a gente vai fazer essa adaptação. E um teste de adaptação de lente de contato. Esse teste a gente vai avaliando aí qual vai ser a melhor lente para aquele paciente e muitas vezes não vai ser de primeira que a gente vai achar a lente, né? Então, isso é uma coisa importante também. A gente precisa de um pouco de paciência para conseguir escolher bem, né? E avaliar não só o conforto que o paciente, então esse feedback do paciente é muito importante de como ele se sente com a lente, mas a gente precisa avaliar alguns critérios também em consultório. Se a lente está bem centralizada, se ela está com um bom movimento, e a gente só faz isso realmente em uma clínica.
Pronto. Aí a gente fez a parte, né, de avaliação, toda a avaliação necessária para o paciente, escolheu a lente do paciente, e aí esse colocar, que muito paciente tem medo, né, até, tem receio, de não conseguir colocar e tal. Vamos ver como é que a gente pode ajudar esse paciente. Primeiro que eu sempre falo que o treinamento leva à perfeição, né? E ninguém nasce sabendo nada. Então, assim, tem que ir realmente de coração aberto. Qual é o passo antes da colocação, que é o mais importante de tudo? Para a vida. É a mão, né? Para a vida. Lavar as mãos, né? A higiene das mãos é muito importante para a gente evitar, né, reduzir risco de contaminação, né? De contaminar a lente e aí acabar contaminando o olho. Então, sempre lavar bem as mãos antes de pegar em qualquer material da lente de contato. Isso. Lembrando que as mãos devem ser lavadas e enxugadas, né? A lente, ela não pode ter contato com água, né, Bia? Fale um pouquinho sobre essa questão. Não deve, na hora que você for colocar, você vai, obviamente, lavar muito bem. Tem muito produto ruim nas farmácias, né? Com qualidade ruim. Então, siga realmente essa orientação do seu oftalmologista. Eu normalmente boto 2, 3 produtos, né? Para o paciente ficar, ou ter mais opção na farmácia. Mas é uma coisa muito importante. E aí a gente vai para uma outra coisa que eu acho que sempre gera dúvida. A lente tem um lado certo de colocar a lente gelatinosa, porque a rígida, como ela é mais rígida, né? Ela tem um lado óbvio. Mas e a lente gelatinosa? Tem um lado certo para colocar? Pois é, a lente gelatinosa tem um lado certo. No geral, quando a gente tira ela do blister, ela já está lá no ladinho certo dela. Mas no manuseio do dia a dia, ela pode, enfim, virar e dobrar. E, no geral, a dica é botar ela na ponta do dedo e aí olhar se a borda dela tá virada para cima, né? E aí, se ela tiver ao contrário, fazendo como se fosse um chapéuzinho com a aba assim para o lado, ela tá invertida. Aí você tem que virar ela de lado, né? Põe na polpa do dedo e olha assim contra a luz ou contra uma parede branca que você vai conseguir ver. As lentes, no geral, gelatinosas, elas têm um pigmento, são mais azuladas, né? Um pouquinho mais roxinhas, e aí é mais fácil da gente ver contra uma luz, contra uma parede branca, por exemplo. Normalmente ela tem que estar naquele formatozinho bonitinho de encaixe no olho, né? Isso. Uma outra, tem gente que gosta realmente dessa coisa da ponta do dedo. Eu, particularmente, gosto dessa dobrinha aqui da mão. Não sei se tá dando para ver, mas a gente tem uma dobrinha aqui na mão que eu acho ela perfeita. A gente coloca a lente aqui na pontinha e na hora que você faz assim, a lente, se ela não estiver no lugar correto, na forma correta, ela vai fazer para dentro, né? Ela vai virar para dentro e não para fora as bordinhas. Então, eu acho Boa dica esse movimento aqui é bem legal, assim. E se eu botar do lado ao contrário a lente, eu vou enxergar? É uma outra dúvida que os pacientes às vezes têm, né? A visão vai ficar embaçada, né? Vá, fale. Pode falar. Eu tô falando demais hoje. Mas vai ter sensação de areia, desconforto, né? Assim, você vai saber, né? Que a lente não vai estar confortável no olho. E, além disso, a visão também não vai ficar, né, com a qualidade que deveria. Então, vai ficar embaçada. Mas, além da visão embaçada, tem muito esse desconforto, né? Da sensação de areia, o desconforto no olho mesmo, quando ela está invertida. Eu acho que nem sempre a pessoa percebe que tá embaçado, assim. Eu acho que realmente a sensação de corpo estranho é uma coisa que é inegável, né? Quando você coloca ela ao contrário, realmente você pisca e tá sentindo como se tivesse uma coisa dentro do olho. Eu sempre falo para o paciente, deve estar ao contrário, tira, lava de novo, coloca, porque provavelmente ela tá ao contrário. Então é muito difícil você deixar ela, né, ao contrário tem no geral, esse incomoda perigo, né? na hora, assim, já dá para perceber, né? Quando bota, já começa a incomodar. Porque às vezes o paciente até enxerga mesmo, né? Obviamente que quando ela não vai estar. Porque o embaçamento, o desconforto, é nem pela questão do grau, né? O grau vai ser o mesmo. Mas na hora do piscar, a lente provavelmente vai mobilizar mais no olho e vai dar um certo desconforto visual também, né? Um incômodozinho nesse sentido.
E em relação a outra coisa na hora em relação à parte de você colocar a lente, quando o paciente realmente vai colocar a lente, é, como ele deve posicionar o dedo, tem dicas em relação a isso? Pronto. Depois que lavou as mãos e enxugou bem, né? Que a gente já deu essas dicas. Aí a gente pode. Cada um tem um jeito, né? Depois você divide o seu aqui com a gente também. Mas aí a gente pode segurar, deve segurar a pálpebra superior, né? Lembrando de segurar mesmo, não deixar o cílio mobilizando, senão não vai adiantar nada. Põe segura com a outra, com o dedo médio, né? A pálpebra inferior, põe a lente aqui no dedo indicador e você vai encaixar ela olhando para frente, né? O ideal é sempre olhando em frente, que no começo, para quem está treinando inicialmente, às vezes é difícil, acaba olhando para cima, mas aí vai encaixar ela no olho, dessa forma. Como é que você orienta os seus pacientes? Não, eu oriento exatamente como você falou, oriento exatamente assim, e a forma que eu faço, quando eu vou colocar em mim mesma, é a forma que eu faço. Essa coisa Uhum. eu acho que é uma das dicas mais importantes, eu acho, na colocação, é a questão da fixação da pálpebra superior, né? É, Porque se você olha a diferença do você deixar a pálpebra, você tá achando que você tá segurando a pálpebra, né? Mas é, ó, a diferença de você fazer isso, na hora que você colocar, você não vai conseguir, né? então Então, vai. realmente tem que fixar essa pálpebra. Se estiver escorregando, enxuga o olho, né? Enxuga a mão, porque às vezes você lacrimeja e realmente pode, né, começar a escorregar. E realmente a fixação da pálpebra superior, eu acho que é uma das coisas Fundamental. mais importantes, fundamentais. A É, outra coisa também que eu sempre falo com os pacientes é a coisa que você até já falou sobre botar na ponta do dedo. Você não botar muito no meio do dedo, aqui na ponta mais para frente. Porque isso vai fazer com que você acabe apoiando a lente dobre, né? Você vai tentar sim. colocar e a lente vai dobrar. Então, assim, você botando bem na pontinha do dedo, Uhum. eu normalmente falo isso também, porque é uma coisa que geralmente causa. Mas, como você falou, cada pessoa, às vezes, desenvolve uma técnica própria, Uma né? técnica, é. E assim, é importante essa questão de segurar a pálpebra, porque às vezes fica ali traumatizando, fica tentando sem segurar direitinho a pálpebra e acaba desistindo de colocar, né? Porque, enfim, não conseguiu fixar a pálpebra do jeito certo. Então, só em ter a técnica ideal já pode acelerar e facilitar muito, assim, a vida e reduzir esse trauma inicial, sabe? Que algumas pessoas têm de, ai, doutora, eu não consigo usar, não conseguia botar. Mas muitas vezes é esse detalhe que faz a diferença. E outra coisa, na época de unhas compridas, né? Muito cuidado com unha muito comprida, porque pode não só machucar ou rasgar a lente, como também machucar o olho, né? Então, unha comprida não combina com lente de contato, muito comprida, né? Exatamente, isso mesmo. E assim, é uma coisa que é uma coisa também que eu falo, não entre em desespero. Se não conseguiu botar, para um pouquinho, respira, vai fazer outra coisa e volta. Às vezes a pessoa tenta e começa a perder a paciência e realmente, como você falou, causa um trauma mesmo, né? Ela começa a É. ficar muito incomodada. Se sentir também que é mais fácil, olhando para cima, por exemplo, colocar mais na parte inferior, né, do olho e depois empurrar a lente, isso também é uma técnica válida, né? De Uhum, você sim. colocar, olhar para cima, colocar aqui embaixo e depois ir empurrando. Tem muita gente que gosta de fazer dessa forma. Eu acho realmente menos prático, mas é uma forma válida também. É uma coisa que eu sempre falo, é tenta não piscar o olho depois que colocou a lente. Não sabe se colocou ou não colocou, fica naquela dúvida. Acho que coloquei. Tenta não piscar muito intensamente, né? Pisca de maneira mais lenta, né? Isso é uma Uhum. outra coisa que facilita bastante, né? Na hora Porque se a lente, por exemplo, está um pouquinho dobrada, se você ou manipular ela ou empurra ela, às vezes, com o dedo aqui na pálpebra inferior, você já vai levando ela para o lugar sem piscar muito forte, porque se você piscar muito forte, ela vai acabar dobrando, né? Então, se É, você empurra ela um pouquinho para o lugar, até olhando para cima, mas vai empurrando ela, até sentir ela, né, no lugar e piscando um lugar. pouquinho, olha, não.
Foi. Isso, Então, uma técnica que a gente sempre usa, né? E para tirar, tem alguma dica para tirar? Para tirar, assim, no geral, é segurando um pouquinho a pálpebra também. Tem gente que gosta só de segurar a pálpebra de baixo e fazer uma pinça, né? E tirar. Eu gosto de orientar para mobilizar um pouquinho a lente, porque a lente, quando ela está, né, centrada na córnea, então ela fica bem rente mesmo, a córnea, né? Então, quando a gente mobiliza e puxa ela um pouquinho para baixo, movimenta ela para baixo, ela fica um pouco mais afastada e é um pouco mais fácil de fazer a pinça. Então, segurar um pouco a pálpebra inferior, puxar com o indicador para baixo e fazer a pinça é um bom jeito. Ou tirar ela também, assim, né? Olhando para frente, tirar ela em frente. Aí, eu acho que para tirar existem diversas técnicas, né? Cada um vai desenvolvendo a sua. Eu acho até mais Mas fácil tirar do que colocar, assim, no geral. Eu tirar é mais sinto que é fácil. mais Tirar é mais fácil para os fácil. pacientes tirar do que colocar. Mas o É, pensamento realmente é necessário, esse pensamento que você falou. Seja ele diretamente, né? Você já direto na córnea, se você não tem essa segurança, puxar realmente ela, tentar mobilizar ela um pouquinho para baixo, para poder você fazer esse pensamento, né? sim, E em relação a uma outra coisa que é confundir os lados, né? Ai, meu Deus, não sim. sei qual, isso é uma coisa que acontece demais, né? Demais. Chega paciente direto com as lentes trocadas. Qual tem Uhum. alguma dica em relação a isso? A dica principal é a caixinha, né? A caixinha com já vem a marcação, as caixas de conservação de lente de contato, elas vêm ou escrito de DL, né, que é em inglês, ou escrito, enfim, colorido, um lado de uma cor, outro lado de outro, mas sempre ficar atento à caixinha. Mas, assim, se trocou e está na dúvida, o ideal é realmente pedir um auxílio, né, na clínica ou a algum oftalmologista. Se você não tiver acesso direto ao seu oftalmologista, vai em alguma clínica que aí isso pode ser avaliado junto com você. Mas o principal é realmente avaliar a caixinha, né? A visão vai ficar turva quando trocar, porque se a pessoa tiver um grau muito diferente, às vezes não fica tanto, se É. for um grau muito parecido, mas essa questão, a caixinha ajuda muito. É. Uma outra dica em relação a isso, que eu sempre falo com os pacientes, é tentar começar sempre do mesmo olho. Isso no início, obviamente, Sim, é você não vai verdade. estar, assim, ainda com essa... condicionado a isso, né? Mas com o tempo, é um condicionamento que funciona de verdade. Assim, você, por exemplo, colocar sempre primeiro o esquerdo, né? Sim. Depois de um tempo, você vai estar condicionado a isso e realmente funciona, é uma coisa impressionante, mas funciona bem. Então, é uma outra dica que eu sempre dou, né? Ficar atento, Uhum. obviamente, a isso, mas sempre escolher o mesmo lado para botar primeiro e tirar primeiro, facilita também bastante em Uhum. relação a. Falei aqui, só lembrando, a caixinha, na verdade, é o estojo, tá, gente? O É, estojo, a gente chama, eu acabei chamando de caixinha, mas é o estojo próprio para lente de contato. isso, exatamente. O nosso tempo está chegando ao final. Eu só queria também deixar uma outra orientação em relação ao paciente. Ó, se colocou a lente, não sabe se a lente está ou não está no olho, isso é uma coisa que acontece muito também. Muito. Volto, sempre falo, não entre em desespero, não tem porquê, a lente não se perde no olho, né, Bia? Os pacientes Não acham que a tem, lente não tem é como infinito aqui. entrar para dentro da cabeça da Não pessoa. tem Isso como. não acontece, né? Mas não entre em desespero, procura o seu oftalmologista, né? Se é um dia de noite e tal, vai dormir, vai descansar, volta para o oftalmologista no outro dia, né? Ou até se você não tem acesso tão rápido numa emergência oftalmológica, que vão identificar se a lente está no olho ou não está no olho, vai ser retirado, mas seu oftalmologista vai dar esse suporte e não vai ter problema. E sempre voltar, eu acho. Quando você tem dúvidas ou tá com dificuldade, não desiste, né? É, Eu acho que volta na clínica, faz um pouco mais de treinamento, porque todo mundo que quer consegue fazer, consegue. né? Eu Não é um bicho concordo, de é sete demais. cabeças de jeito nenhum. É uma ótima dica isso, treino e paciência, né? Precisa de um Exato. engajamento. Não adianta querer colocar
Pegou a lente hoje, vai querer, assim, colocar rápido. Claro que tem gente que tem mais habilidade, né? Às vezes até tem menos sensibilidade no olho, consegue colocar mais rapidamente. Às vezes a pessoa fica se comparando, mas fulano, ciclano, alguém que eu conheço, bota a lente super rápido. Mas cada uma de um jeito, né? A gente realmente precisa de um treinamento para aprender. E é algo que, na imensa maioria das vezes, a gente consegue, adaptando uma boa lente de contato, né? Uma lente bem adaptada no olho, vai te dar, você vai conseguir usar, né? E vai te dar qualidade de vida também, né? Então, realmente vale a pena insistir. Perfeito. Gente, muito obrigada. Primeiro, a doutora Beatriz, que veio aqui dividir os conhecimentos dela com a gente. Muito obrigada, Bia. No Oftalmologista Responde. Muito obrigada ao público. E não desistam. Botar a lente, vai seguir essas diquinhas e vai dar tudo certo, tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite também, doutora Cristina, adorei. Também.